Olá, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Como eu já havia prometido para vocês, falar sobre o anticristo no livro do Apocalipse, hoje chegou o momento. Nós vamos falar sobre o anticristo no livro do Apocalipse. Eu lhe aconselho, se você ainda não tiver assistido os vídeos sobre o anticristo, por exemplo, no livro de Isaías, assista. Também nós fizemos um vídeo sobre o anticristo no livro de Ezequiel. Se você ainda não assistiu, assista também. Fizemos também sobre o anticristo no livro de Daniel. Assista também, nós lhe aconselhamos. Nós ainda fizemos um vídeo bem interessante. Não demos o título de anticristo, mas falamos sobre quem é o detentor do mal em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Então eu peço a você que assista. Será muito bom para que você vá entendendo melhor o que eu vou falar agora sobre o anticristo no livro do Apocalipse. Pois bem, o livro do Apocalipse, ele é o livro por excelência da categoria apocalíptica no Novo Testamento. Nós temos porções apocalípticas no Novo Testamento como capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e capítulo 21 de Lucas. Também temos ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4 e os versículos 15 a 17, que tem uma porção apocalíptica que fala sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja, bem como a ressurreição dos santos e dos vivos para encontrar-se com o Senhor nos ares. Também nós temos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, ali nós temos uma porção apocalíptica. Todas essas que eu mencionei eu já tratei em vídeos anteriores. Chegou então o momento de nós falarmos sobre o anticristo no livro do Apocalipse. E nós começaremos trazendo algumas informações de cunho histórico para que possa ficar melhor situado o nosso discurso. O livro de Apocalipse, acredita-se, foi escrito ali por volta do ano 95 a 96, 98, do final do primeiro século. A tradição cristã primitiva atribui, na sua maior parte, a maioria dos pais da igreja entenderam que foi o apóstolo João quem escreveu o livro de Apocalipse. Ainda que outros prefiram ver aí um outro João, não necessariamente o apóstolo. Seja como for, o que é consenso entre todos é que o livro de Apocalipse ele foi escrito na escola joanina. Por escola joanina nós entendemos uma escola que emitiu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira epístolas de João e o livro de Apocalipse. Então esses são os tratados da escola joanina. O livro do Apocalipse ainda, de acordo com os pais da igreja, eles dizem que foi escrito na época de Domiciano. Domiciano, na história, ele foi o segundo imperador a perseguir a igreja. O primeiro foi Nero, que levantou a sua mão contra a igreja, e o segundo foi Domitiano. Ele fez uma calorosa perseguição contra os cristãos
Então, de acordo com os pais da igreja, o livro de Apocalipse foi escrito exatamente na época de Domitianos. E o que acontecia naquela época? É que os cristãos eles eram perseguidos por não adorarem o imperador, por não concordarem com a política religiosa de Roma, que colocava o imperador no status de Deus. E por conta disso, os cristãos, pelo menos na época de Domiciano, eles foram perseguidos. Não davam glória a César, mas somente a Deus. Quando você vai ler o livro do Apocalipse, você vê então ali muitos santos sendo perseguidos, sendo martirizados. E o pano de fundo para essas perseguições registradas no livro do Apocalipse, de um ponto de vista histórico, nós poderíamos ver aí as perseguições ou as primeiras perseguições contra os cristãos, ali no primeiro século. Nós poderíamos sim e podemos ver as primeiras perseguições contra os cristãos ali nos fins do primeiro século. Ainda que também possamos encontrar registro de perseguições dos dias de Nero. Mas, de acordo com a maioria dos estudiosos, eles têm o parecer de que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Domiciano e não nos dias de Nero. Embora a escola preterista ela dê preferência a colocar a escrita do livro do Apocalipse ali nos dias de Nero, mas nós temos várias razões para rejeitar essa ideia. Isso fica para um outro vídeo. Pois bem, de um ponto de vista ainda histórico, um pano de fundo histórico, a besta que se levanta contra os santos ali no livro de Apocalipse é o Império Romano. A besta que se levanta contra os santos ali não é outra coisa senão o Império Romano. Isso tem um pano de fundo histórico. Pois bem, mas nós queremos também deixar bem claro que nós defendemos um ponto de vista para o livro do Apocalipse, não um ponto de vista preterista. Ainda que reconheçamos que nas páginas do livro de Apocalipse há algumas coisas históricas. Por exemplo, a situação das 7 igrejas ali. As cartas de João, as 7 cartas, foram endereçadas para toda a igreja da Ásia, representada em 7 igrejas. Então, algumas coisas que se apresentam ali, elas têm um pano de fundo histórico e que só pode ser encontrado um sentido para a mensagem se recorrermos à história daquela época. Mas eu quero aqui já deixar bem claro para vocês. Tudo que nós lemos a partir do capítulo 6 de Apocalipse, quando nós entramos no capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 22, aqui eu já deixo bem claro para vocês que nada, absolutamente nada do que foi escrito ali nos capítulos 6 a 22 do Apocalipse teve um cumprimento na história. Com isso, eu já estou dizendo para você qual é o meu ponto de vista teológico. Eu sou futurista. Eu defendo a linha de pensamento futurista. Também defendo a linha de pensamento de que o Apocalipse ele tem uma estrutura pré-milenista. Por pré-milenismo nós entendemos o quê? Que a vinda de Jesus Cristo ela acontecerá antes do estabelecimento do milênio. Em outras palavras, Cristo voltará para reinar aqui na Terra por 1000 anos com a Igreja. Esse é o ponto de vista que eu mantenho, é o ponto de vista da maioria dos pais da Igreja
antenicenos, os pais da igreja, aqueles que viveram antes de Santo Agostinho, a maioria deles defendia que o Apocalipse deve ser interpretado de forma futurista e de forma pré-milenista, e também a maioria dos pais da igreja, ou todos, aqui eu digo logo todos os pais da igreja, a igreja nos seus 18 séculos e meio, ela defendeu o pós-tribulacionismo. Sem importar se alguns pais eram milenistas ou amilenistas, todos defendiam que a igreja passará pela grande tribulação. E eu defendo essa perspectiva também, de que a igreja passará pela grande tribulação. Então eu estou dando aqui para você um resumo com um viés histórico, para que você entenda melhor a estrutura do livro de Apocalipse. Então, mais uma vez aqui eu lhe digo, os capítulos 6 a 22 de Apocalipse, nada, absolutamente nada ali se cumpriu. Salvo alguma visão, que nesse trecho entre os capítulos 6 a 22, poderemos encontrar alguma visão com uma aplicação mística que se utiliza de algum evento que já teve lugar na história. Vou lhe dar um exemplo. Apocalipse 12:5 diz que o filho nascido da mulher foi arrebatado para Deus e seu trono. Quando nós entendemos isso dentro de uma estrutura futurista, mas nós precisamos entender que aquele evento ali do arrebatamento da criança para o céu, para escapar do dragão, aquela criança ali é Jesus Cristo. O autor ele estava dando de mão do momento em que Cristo foi assunto ao céu, foi arrebatado ao céu. E para fins ilustrativos, ele se utilizou do arrebatamento de Cristo para falar da forma como Deus dá livramento ao seu povo. Então, meus irmãos, sobre o anticristo. O anticristo, nós vemos o anticristo na besta saída do mar. A besta saída do mar é o anticristo. Amém? E nós vamos, em outro momento, gravar a segunda parte deste vídeo.